Olá, pessoal, bem-vindos ao Lalim na Linha, um programa de bate-papos e entrevistas com artistas e produtores do Distrito Federal. Esse programa é realizado como contrapartida pelo auxílio emergencial da Lei Aldir Blanc, que beneficiou a Lalim Produções e diversas outras empresas, artistas e coletivos ligados à cadeia produtiva da cultura, que encontram-se com suas atividades extremamente prejudicadas nesse momento de crise sanitária. E hoje, na linha, eu tenho o prazer de receber essa mulher, essa artista, essa pesquisadora, esse ser humano maravilhoso que eu admiro em diversas esferas, que é a Realeza, Rebeca Realeza. Oi, Luana, prazer imenso estar aqui. Muito obrigada pelo convite. E é isso, vamos de papo. Realeza, olha, eu primeiro conheci essa moça como fã, e aí entrei em contato tietando ela e acabou dando certo da gente conseguir agir em algumas coisas, fazer algumas ações juntas. E é uma pessoa que eu tenho tido o prazer de conviver, de conversar, de dialogar, especialmente porque ela vem criando uma forma de atuar, não só artisticamente, mas como social e politicamente com a sua arte, e que eu gostaria muito de ouvir um pouco ela falar sobre isso, sobre a relação entre esse curso de direito, esse título de bacharel em direito que ela conquistou agora, e a profissão artística. São duas áreas tão diferentes e que você, Realeza, está conseguindo, de alguma maneira, englobar uma na outra. Eu queria tanto ouvir você falar sobre isso um pouco. Então, a questão comigo, assim, ela começa, né, a partir do momento em que eu era uma jovem, uma adolescente, né, negra, periférica, de escola pública, que tinha grande probabilidade de evasão do ambiente escolar, né, e, de repente, por conta de uma ação social que envolvia a cultura hip-hop dentro do ambiente escolar, é que eu pude voltar para esse ambiente que foi quando eu me senti pertencente ao ambiente escolar, né? Então, a mudança começa por aí. Eu acho que essa dicotomia que às vezes parece que é a cultura, a arte, né? O artista e o direito, o judiciário, parece muito dicotômico, muito distante um do outro, mas na verdade não é. Porque a história começa quando a cultura, né? A cultura, o movimento hip hop, ele adentra o ambiente escolar, né? Ou seja, ensino e o ambiente escolar, ele envolve toda uma questão ali jurídica de funcionamento, de contratação de professores, de quem é que vai estar dentro daquele ambiente escolar, qual é o discurso que vai ser usado dentro daquele ambiente, qual é a faixa etária das pessoas que devem ouvir aquilo ali, né? Qual é o ambiente propício. E o rap, o hip hop, ele conseguiu se enquadrar dentro desse ambiente. Então, eu não digo que eu tenho a desenvoltura de associar as duas coisas. Na verdade, eu vivenciei, primeiramente, essas duas coisas e agora estou apenas teorizando, né, o contexto. Porque a partir do momento que eu volto para a escola, né, a me sentir pertencente ao ambiente escolar e começo a ouvir mais rap, né, que é dos elementos do hip hop, dos 4 elementos do hip hop, o rap ele vem, né, dessa junção do DJ e do MC. Então foi o que mais me cativou, porque eu já cantava na igreja, então eu resolvi, quando o movimento chegou, que era a dança, o grafite, o break, né, o grafite e o DJ e o MC, eu falei, você MC. E aí, mas para ser MC, você tem que saber o que você vai falar. Então, eu comecei a perceber, ouvindo rap, que tratava muito de história, o contexto das letras. Então, onde é que eu vou aprender história? Na aula de história. Então, eu vou para a aula de história aprender história, mas não é só aula. A história, ela está nos livros. Então, eu vou me treinar para os livros. Por quê? Porque eu quero ter letras impactantes. Eu quero conversar e dialogar com pessoas em condições de entendimento diferentes. Eu quero fazer com que a mensagem chegue. Então, qual é o melhor modo? Tá, a escrita. Então, onde é que eu aprendo a escrever? Na aula de português.
Veja bem, tudo isso sai a partir do momento em que eu decido ser uma MC, em que eu decido ser uma rapper, em que eu decido começar a cantar coisas que eu vivo, porque aquela batida, aquele ritmo, aquela poesia era, era clara para mim, aquela linguagem, era pertencente, era vívida, né? E me alcançava. Então, eu queria, para estar dentro desse ambiente, eu queria me qualificar para estar no ambiente, né? E eu me qualifiquei na escola. E aí, a partir disso, começa essa busca incessante por conhecimento, por aprendizado, para se fazer valer no mundo também. E aí começa os questionamentos, né? Você sai da escola pública, e todo mundo começa a perguntar qual faculdade você vai cursar. E o rap, por ter esse cunho muito social, né? E os lugares para onde eu ia quando eu cantava rap tinham essa especificidade de serem lugares que trabalhavam com questões sociais, seja do sem terra, seja da questão de gênero, seja da questão LGBTQI+, seja dos periféricos, seja dos presidiários, né? Acabou me levando para o direito. Eu queria entender aquele sistema no qual eu estava inserida, no qual eu via determinadas injustiças, do qual eu conseguia perceber determinados aspectos para alguns lugares, outros não. Como é que funcionava isso? Como se dava essa distribuição? Quem é que coordena tudo isso? De onde saiu essa ideia de periferia? É um lugar pejorativo e todas as pessoas que estão ali dentro estão fadadas ao fracasso. E quem foi que inventou isso? Então, como é que as pessoas funcionam? Como é que esse sistema funciona? Então, no intuito de buscar ser uma excelente profissional, como artista, como cantora, buscar conhecimento, né? E aí foi quando eu me lancei para o direito. E aí me encontro num ambiente totalmente alheio ao que eu estava acostumada a vivenciar, viver, a ter, de prática, de rotina, de companhias, né? As pessoas que cercam, seus colegas de turma, o funcionamento de uma instituição, né? Muito diferente de uma escola pública no final da Ceilândia. Então, deu esse choque, assim, por alguns momentos eu pensei, esse lugar não é para mim, não me pertence, não tem um pertencimento aqui que eu tinha na escola. O hip hop, ele não está nas minhas aulas de direito, então, o que eu estou fazendo aqui? E eu sempre, quando eu me perguntava o que eu estava fazendo aqui, eu lembrava, eu estou aqui para ampliar conhecimento, eu estou aqui para entender mais e para passar esse conhecimento para frente. Então, não estou aqui sozinha, não estou aqui só por mim, né? E assim foi durante os 10 semestres da faculdade, os 10 longos semestres do curso de Direito. E, ao final, no começo, parecia meio que... No começo, eu entrei empolgada, no meio ficou meio que... Como é que diz? A tormenta, né? No meio da tormenta mesmo. Mas, no final, foi o momento onde eu me encontrei e disse, sim, aqui é o meu lugar, sim, eu pertenço a esse espaço, sim, eu mereço estar aqui, sim, o meu conhecimento ele também é válido, a minha forma, a minha linguagem também é válida, o que eu faço, a minha música, ela é sim meu trabalho, porque sempre me fizeram esse questionamento, né? Tipo, o que você faz? Ah, eu canto rap. Não, mas assim, com o que você trabalha? Então, eu sou cantora profissional do estilo rap, rock. Não, mas eu queria saber se você trabalha. Minha querida, esse é o meu trabalho, entendeu? É esse processo de amadurecimento no mundo, né? De percepção em volta e vendo o que está acontecendo em volta e se fortalecendo a partir dessas informações, né? Porém, a partir da sua energia pessoal, do que você precisa, do que você quer, do que você deseja, né? Essa conversa, Realeza, me leva para um lugar que é muito assim da importância de uma mudança estética no mundo, né? Me vem à cabeça assim que se não existe uma mudança estética, não existe uma mudança ética, né? Ética e estética acabam andando entrelaçadas aí. E nisso me vem muito à mente a questão da representatividade, né? Que eu acho que é uma palavra que já traz para a gente um cansaço, porque
eu não quero mais ver representatividades, eu quero ver pessoas diversas, fazendo tudo, falando de tudo. Então, Ana, a representatividade, ela acredito que ela faz parte de um processo evolutivo da nossa reivindicação de direitos e melhoria do espaço, né? Espaço para diálogo, espaço para reivindicações, seja de políticas públicas, seja enfim, acesso, seja garantindo, né, nossos direitos fundamentais. Então, sim, essa questão da representatividade ela já é algo que está ultrapassado, né? Eu acho que, assim, quando a gente sai na rua, né, no tempo que a gente podia sair para a rua e encontrar várias pessoas, estar num ambiente, seja num barzinho, qualquer ambiente social no qual você esteja inserido, você vai perceber que as pessoas elas não são iguais, elas não seguem um padrão, não tem um padrão de altura, de peso, né? A gente sempre está lidando com a diversidade está em todos os lugares. Então, por que a discussão que a gente faz é por que a diversidade não estaria dentro dos espaços de poder, nos cargos de poder, tomando as decisões que influenciam toda uma nação, né? Então, o que a gente quer para além até da diversidade, porque a diversidade vai chegar no momento em que ela vai também se tornar uma questão ultrapassada, mas agora é de suma importância, né? Temos essa visão, esse olhar. Mas a questão é que a gente precisa chegar num ambiente onde a gente possa fazer uma mudança efetiva, né? Onde a gente está construindo essa chegada até lá, porque não é uma chegada fácil, as portas não estão abertas, né? Então a gente vai tentar chegar através de vários meios, né? O meio que der oportunidade para que a gente possa acessar algo novo, algo que nos dê outras perspectivas, né? De vida como ser humano, eu acho que são válidas, né? Para a gente chegar nesse objetivo final, que é termos políticas que sejam benéficas para todos, e não só apenas para determinados grupos, né? Não, como é que se diz? Não questões isoladas. Posso me intrometer só um pouquinho? Porque, assim, o que eu tenho entendido, né, sobre o que representa esse discurso da representatividade é muito complicado também, porque a representatividade significa que existe lá naquela fotografia, naquela imagem daquela empresa ou daquele projeto, uma pessoa negra, uma pessoa indígena que livram, né, a consciência, né, desse projeto ou dessa iniciativa de debater essa questão. Não, está dito, a gente coloca pessoas negras, pessoas indígenas, pessoas trans no lugar de fala. Porém, a representatividade acaba criando um espaço de competição para esse lugar da representatividade, né? É o que a gente acaba percebendo dentro de alguns movimentos. E isso é muito desesperador, né? Isso é muito desesperador para mim. Eu não quero ver mulheres trans disputando por um espaço de fala. Eu quero ver várias mulheres trans falando e sem precisar identificar que elas são mulheres trans, são pessoas no seu lugar de fala, independente de qualquer identitarismo. A identidade é muito importante, né? O aspecto identitário é muito importante, mas ele é como você falou, eu concordo contigo, é um processo, né? É um passo. Agora, e aí, qual é o próximo passo, Realeza? Como é que a gente sai desse lugar da representatividade para o lugar da diversidade de fala, de fato, né? A gente não precisa considerar uma pessoa representante daquela fala, e sim, essa fala está dispersa pela sociedade. Esse eu acho que é o nosso desejo, né, em comum. E eu gostaria de saber de você quais caminhos, inclusive dentro da área do direito, dentro da área artística, que também, de fato, são duas áreas que parecem separadas, mas elas dialogam sobre o modo de viver das pessoas, né? O que é permitido, o que não é. Inclusive, esteticamente, a gente percebe, né, essas questões jurídicas atuando sobre a sociedade.
Então, assim, uma provocação para ver o que você me devolve sobre isso, porque é uma provocação minha, né? Eu quero escutar as pessoas falarem sobre isso. Olha, agora eu vou te falar uma coisa. Se eu tivesse uma resposta assim, efetiva para a sua questão, minha querida, a gente já tinha ultrapassado assim, o século XXI, a gente já estava no 30, sabe? Porque Mas eu entendo. olha só, você tá. Eu sei que tem um livro aí para ser lançado, onde muitas dessas questões vão ser desenvolvidas com mais profundidade. Então, eu quero saber só assim, só um rasinho, assim, o que passa por essa cabeça maravilhosa? Cara, assim, eu sigo os passos, né? Assim, academicamente falando, eu sigo os passos das feministas negras, né? E acompanho o trabalho, a busca por teorização sobre as consequências do racismo associado ao sexismo, que aí, aí surge a questão da interseccionalidade, que elas começam a pensar as opressões, elas se interrelacionam, atingindo simultaneamente indivíduos diferentes, em questões diferentes. Então, não dá para a gente se colocar num contexto universal. A gente tem que colocar no contexto de olhar ao invés de olhar para frente ou para o topo, olhar para quem está do lado, né? E perceber quais são as limitações do amigo, porque nem todo mundo pode correr as mesmas velocidades que você, né? E para uma disputa, como você fala da questão da representatividade, fica difícil você colocar pessoas em condições diferentes para percorrer uma caminhada, uma corrida em busca do topo, né? Essa ideia de topo, a gente já começa por aí. As feministas, elas questionam muito as operações, né, do sistema patriarcal de supremacia branca capitalista. Então, a gente percebe que alguns padrões são muito seguidos, esse padrão de competitividade, de topo, de ter um topo, ter uma pirâmide, ele vem muito dessa hierarquia de alguém precisa estar no poder e as outras pessoas precisam estar subordinadas. E aí que entra a problematização da questão da representatividade, porque fica como se um que estivesse lá naquele ambiente tivesse mais poder do que os diversos. E quando, na verdade, não é questão de qualificação ou de poderio, mas sim do espaço que aquela empresa está disposta a abrir, né? Então, a gente começa a desmembrar isso. Tipo assim, ao invés de olhar com esses olhos de, é uma competição, vamos olhar com esses olhos assim, tendo uma pessoa lá, tendo um negro, tendo um indígena, tendo uma trans, tendo uma LGBTQI+, já são 5. Não é mais 1, 2, 3, são 5. Entendeu? Por quê? Porque eu vou começar a olhar para as questões indígenas, vou começar a olhar para a questão das trans, vou começar a olhar a questão do LGBTQI, do portador de deficiência, portador de deficiência da pessoa com deficiência, e aí não sou mais eu, somos nós. Então, eu falar fica muito concentrado no ego, no eu, na hierarquização. Eu posso, eu tenho poder sobre os demais. Mas quando falamos do nós, a gente fala de um elo mais forte. E eu não falo isso só numa perspectiva idealista. Eu falo isso no sentido de prática, né? Exemplo, na música, né? Como cantora. Eu canto, mas eu tenho uma pessoa que dança. E eu tenho uma outra pessoa que é DJ. E aí eu tenho uma outra que é fotógrafa. E uma outra que grava. E uma outra que produz. Então, se fosse eu para dançar, fazer minhas fotografias, para fazer minhas fotos, editar meus vídeos, para montar meu figurino, para aprender a tocar um equipamento de DJ, para poder fazer um som e me fazer realeza, eu ia gastar uma vida tentando atingir esse padrão da que sabe tudo, da que entende de tudo, da que está na representatividade dos demais. Entendeu? Mas não, eu acho muito mais prático eu juntar, já que as opressões elas se intercruzam, então nós também vamos nos intercruzar. Vamos pegar assim, você está fazendo o quê? Você é o quê? Quem você é nessa pauta? Qual é o seu lugar de fala? Então vamos falar sobre nós? Vamos falar sobre nós, ao invés de falar sobre os mim. E aí, a partir disso, a pressão começa a ficar maior, tanto para as instituições, tanto para o público,
né? Porque o público que está vendo essa tal empresa, buscando a representatividade, ela vai ver que quem está ali dentro está reivindicando outras coisas, então, né? Vamos juntar aqui fora, vamos reivindicar também para mostrar que isso que está acontecendo não é só dentro da empresa, está acontecendo no Brasil de uma forma estrutural há 1.000 anos, há muito tempo, né? Então, eu acho que começa, eu não tenho a resposta, né? Mas aí, quando eu me junto com você, quando eu me junto com outras manas, monas e manos, né? Eu começo a perceber, e bem mais do que isso, eu começo a perceber que é só a gente estando junto e olhando para os lados que a gente vai conseguir achar essa resposta de quais serão os próximos passos, né? Porque eu sozinha, eu não consigo responder isso. Então, o que eu trago, basicamente, na minha dissertação e também na minha vivência, é esse aprendizado, né, que as feministas negras trouxeram ali desde a década de 80, falando assim, ó, a gente sozinha a gente é mais fraco, então vamos juntar que a gente vai conseguir alcançar um público maior, falar em diversas línguas sobre o mesmo tema, a respeito da mesma coisa. Isso amplia a capacidade de entendimento, de visão, de discernimento, de opinião pública, até virar uma pressão para o Estado, até virar política, até virar isso, a gente ficar as novas gerações se questionando sobre outras questões, sobre os próximos passos. Muito bom te ouvir, Realeza, porque a angústia é essa, né? Como a gente rompe esse ciclo de ascensão e submissão. Tem uma questão aí que me remete ao afrofuturismo também. Desde a partir do pós-Segunda Guerra Mundial, começam a ser debatidas essas questões de como podemos internacionalizar os direitos e as questões para se estenderem além das fronteiras que delimitam raças e etnias e gêneros, e, enfim, né, esse binarismo. E aí, a gente vem muito discutindo, né, sobre a questão dos direitos humanos, sobre os direitos ambientais também, que vem com esse princípio de pensar nas gerações futuras, né? Pensar assim, ó, a Terra é um recurso findável e o pensamento que estamos tendo é um pensamento de produção ilimitada. Então, existe, a conta não está batendo, né? Vamos aí. Vamos pensar, porque se der ruim, vai dar ruim para todo mundo. Para alguns vai demorar a chegar um pouco mais, mas assim, no final das contas vai dar ruim para todo mundo. Então, essas são questões que já estão sendo discutidas nas áreas dos direitos humanos e dos direitos internacionais, dos direitos ambientais, né, nesse âmbito jurídico, politicamente também. Mas eu acho que interessante que esse debate está sendo discutido dentro das periferias. E aí, se você for parar para analisar, por exemplo, o Distrito Federal, que é cercado por cidades satélites e até o plano piloto, né? A referência que as pessoas têm do Distrito Federal é o plano piloto, é a Catedral, é o Museu da República, é o Palácio, né? Enfim, e a Brasília, né, que a gente fala, é também o Sol Nascente, é também Taguatinga, Recanto das Emas, Varjão, né? Então, assim, essas vozes, o que essas vozes estão falando? Né? O que elas estão vivendo? O que elas estão vivenciando? Se a gente for pegar uma somatória de todas as periferias, né, que existem em Brasília, a gente vai ver que essa junção nós juntos somos mais fortes, de pegar a quantidade de moradores, enfim, de tudo, de produção, de economia, tudo. Você vai ver que a gente tem um grande potencial, né? E um grande poder de fala juntos. Então, Ana, o que eu acredito? Eu acredito que a gente começa, assim como o hip hop chegou na minha escola falando sobre meio ambiente, falando sobre racismo, falando sobre classismo, entendeu? A gente continua ampliando esse discurso para as pessoas que não estão no ambiente acadêmico, para as pessoas que não estão no judiciário, porque, na verdade, somos nós esse total, né?
Essas entidades, elas estão aqui só para manter o status quo, né? Elas não são responsáveis por tudo que acontece no dia a dia, na periferia, na casa de cada ser humano. Então, é a gente, sinceramente, não olhar apenas no sentido vertical, de olhar só para o topo, só para, né, seja para cobrar, seja para reivindicar, seja para ocupar espaço, mas olhar para o seu vizinho e conversar com o seu vizinho. Como é que seu vizinho o que seu vizinho pensa em relação a esse serviço de água? O que adianta eu estar querendo salvar as baleias lá no outro, sabe, em outro mar, e não conversar com meu vizinho sobre o consumo de água, né? O que adianta eu querer debater internacionalmente, né, questões de gênero, violência doméstica, e a minha vizinha do meu lado está sofrendo violência doméstica, eu nunca conversei com ela sobre isso. Então, as mudanças, elas são pequenas, elas são gradativas, elas são inseridas no dia a dia. É o dia a dia que coloca em prática a transformação que a gente quer ver no mundo, o cuidado que a gente quer ter no mundo. Não é só discutir sobre isso, não é só discutir no âmbito acadêmico, profissional, mas no âmbito real, efetivo, diário. Afrofuturismo, né? O que é o afrofuturismo? Criar perspectivas futuras olhando para o passado, né? Então, eu acho que essa frase, ela sintetiza, né, o que é isso. Se você for olhar o passado, a história que estudamos na escola, né, que é esse contexto europeu, você pode perceber que muitas das coisas que aconteceram no mundo foram baseadas dentro desse pensamento eurocêntrico de colocar o homem branco europeu no centro do mundo como Deus, né? Então, começou a partir daí, a partir do momento que o homem branco europeu se achou Deus e quis começar a colocar pessoas em caixas, em lugares. Ó, o teu lugar é aqui, o teu lugar é aqui. Eu vou te taxar de selvagem e eu me taxo de civilizado, entendeu? Eu vou te taxar de subdesenvolvido enquanto eu me taxo de potência, né? Então fica muito essa dicotomia entre o pobre e o rico, o branco e o preto, o homem e a mulher, né? É sempre uma relação hierárquica de poder. Novamente a gente volta para essa questão. Então o afrofuturismo, se você for olhar a história que não é contada pelos tidos como vencedores europeus e norte-americanos, enfim, mas a história daqueles que vieram antes, nas terras distantes da África, da Ásia, da América Latina, você vai perceber que a nossa forma de viver em comunidade é diferente. Ela não seguia essa lógica. Então, eu acredito, por mais que seja ainda um contexto muito idealista, muito ideal, né, no ramo das ideias, eu acredito que intrinsecamente nós temos essa essência de trabalhar em coletivo, de viver em coletivo, né? Nós somos educados e ensinados a olhar o nosso próximo como competição, como aquele que pode tomar o lugar que é nosso, né? Mas intrinsecamente nós olhamos o nosso próximo como, cara, essa pessoa que está comigo desde que eu comecei, né? Por que eu tenho que ver ele como meu inimigo se ele na prática está sendo meu amigo, né? Então, o afrofuturismo ele começa nisso, de você parar de romper a caixa. O branco e o preto não podem andar juntos. O homem e a mulher não podem estar em situações de igualdade. O trans, a gente descarta porque não se enquadra nem no contexto, não se enquadra no contexto cisnormativo, né? Então, essas caixas, elas foram impostas por um sistema que tinha um poder econômico e um poder bélico, né, de impor tudo ele a outros povos. Então, o afrofuturismo começa a partir do momento que a gente percebe que essa história não é nossa. Entendeu? Esse contexto, esse modus operandi, ele não é nosso. Então, aí começa o afrofuturismo. Então, eu vou olhar lá para trás e pensar perspectiva de futuro. Agora a gente vive num sistema individualista, beleza. Agora, nessa pandemia, a gente está vendo, né? Está todo mundo morrendo. É jovem, é novo, é idoso, é branco, é preto, é mulher, é homem.
né? E aí todo mundo tem que fazer o quê? Todo mundo tem que usar o quê? Máscara, olha que legal. Todo mundo tem que fazer o quê? Passar álcool em gel, olha que legal. Todo mundo tem o quê? Quem pode, tenta cumprir o distanciamento social, tenta cobrir o isolamento, entendeu? Porque não é só eu. Não tem mais as caixinhas que dividem, entendeu? Elas existem ainda no plano jurídico e econômico, elas existem. Mas no dia a dia, nos hospitais, essas barreiras de sexo e gênero, raça, etnia, localidade, classe, deficiência, elas se rompem. Então, para você perceber o quanto que esse sistema é fraco. Teve um aspecto muito interessante, né, Realeza, nessa pandemia, que não só igualou os ricos, os pobres, nesse sentido de estar suscetível, né, a um vírus que ninguém conhece, não sabe a reação. E eu acho que tem um outro aspecto que vem aí, que é a questão dos corpos, né? Como os nossos corpos. Existe muito essa ideia de que meu corpo, minhas regras, mas a gente começou a perceber que, peraí, os nossos corpos são compartilhados, não é exatamente o meu corpo. E eu acho que vai muito no sentido daquilo que você estava falando antes. Não adianta eu olhar para o meu umbigo. É um momento de certa desconstrução dessa ideia, né? Do meu corpo, minhas regras. Claro que é o que a gente estava falando antes, tanta opressão, tanta submissão por causa da cor ou do gênero, a gente não pode deixar isso em mente. Porém, percebemos que nossos corpos não são os nossos corpos são coletivos, né? O olhar para a sociedade como um todo, né? E você como parte dessa engrenagem gigantesca que é esse sistema, o Estado, que são as regras, enfim, e questões adversas, né? Que a gente não tem controle, por exemplo, o Covid-19. Trata mais uma vez de voltar na história, ouvir vozes marginalizadas. A gente sempre está falando da mesma coisa, né? A gente pode perceber que as civilizações que foram tidas como selvagens, né? A inteligência que eles conseguiram desenvolver como os indígenas, que até hoje, por mais que o Brasil esteja há 500 anos tentando exterminar os indígenas, até hoje eles estão mostrando resistência. Eles têm um modus operandi aí de viver, de passar os conhecimentos que são tidos, que são omitidos, e fazem com que, não romantizando, lógico, mas fazem com que eles até hoje estejam na história, até hoje estejam reivindicando. Né? Então, a gente tem que voltar e aprender com eles, a gente tem que apresentar, cara, se está difícil viver nesse mundo capitalista de supremacia branca, então, já que aqueles que estão resistindo há mais tempo, vamos perguntar para eles como é que é o modo operante de vida deles, para a gente ver se a gente consegue alcançar soluções razoáveis, né? Porque a gente está vendo que olhar para esse topo, olhar para essas superpotências, não vai resolver o cotidiano aqui, né? A gente pode até tentar fazer chegar lá, mas para chegar lá a gente tem que fazer chegar no lado. Então, aprender novamente com a nossa história, ouvir o outro lado da história, principalmente, para a gente começar a desenvolver mecanismos de luta unida não apenas por questões separadas em segmentos, né, ou identitárias, mas por questões humanitárias, né, por questões, como é que se fala, por questões do bem-estar e da preservação da terra, que é a nossa fonte de vida primária para todos nós, independentes do continente, independente das colocações, né, nos quais a gente é impulsionado a estar. Então, realmente, voltar, olhar lá atrás, aquelas vozes que foram silenciadas, aprender com elas para a gente poder começar a pensar em discutir ações futuras. Eu acho, Realeza, a palavra que te faltou um pouco atrás ali, né, é afeto, né? Eu acho que nos falta, assim, enquanto sociedade, enquanto projeto de futuro, afeto, olhar para o outro com afeto, né? E você é uma pessoa que me inspira demais, né? A enxergar fissuras, dobraduras, camadas e camadas sobre as questões.
que eu também, né, tenho o prazer e a necessidade de observar. Eu acho você essa potência, de verdade, assim, me toca, já te falei várias vezes, você me emociona, me toca de uma maneira muito profunda, e eu só posso te agradecer demais, assim, por me ceder, por nos ceder, a mim e ao público que está nos assistindo, esse tempo de reflexão. E gostaria de estender muito mais, mas vamos deixar para outras oportunidades futuras. Com certeza. Você quer dar uma palavrinha? A última palavrinha? Eu acho que, assim, a palavra-chave dessa conversa, eu acho que é afeto, né? É a empatia. E ela realmente está num âmbito que não se pode ver, porque ela não foi feita para ver, ela foi feita para ser sentida e para ser, como é que se fala? Para ser Vivenciada. vivenciada, né? Então, se a gente ficar tentando teorizar o afeto, isso já é ilógico, né? A gente tem que entender que existem coisas racionais e existem coisas emocionais e nós somos os dois. Então, a gente anda junto. Aí você pergunta, que a gente volta para o início da nossa conversa, que foi quando, mas o direito e o rap, eles são tão distantes. Não, eles não são. Eles fazem parte de um mesmo indivíduo que sou eu. Porque eu sou a racionalidade do direito, operacionalmente falando, né? Estruturalmente falando, politicamente, enfim, em todas as teorias possíveis. Mas eu também sou o afeto da música, da arte que inspira, que toca pessoas, que faz com que você me veja e chore, sabe? Isso não saiu de clássicos do direito ocidental, isso saiu de mim, uma mulher preta periférica. Então, o que eu quero dizer para todos vocês é que ouçam a Afrontosa, que é o meu EP, curtam, compartilhem, porque ali eu falo de humanização dos nossos corpos, humanização da nossa luta, e eu espero também que eu possa te tocar para a gente se entender como humanos dentro dessa sociedade e não como representativos ou como, enfim, influenciadores ou como artistas, mas sim como seres humanos que gostam de se sentir tocados, no final das contas, né? E é só isso que eu tenho para falar. Muito obrigada por esse papo incrível. E é isso, estamos juntos. Não deixem de ouvir, esperem aí que futuramente está saindo esse livro, teorizando essas questões que eu estou debatendo, que eu estou conversando, que eu estou pesquisando, para a gente pensar em passos futuros. Um beijão para você. Beijo para todo mundo que está assistindo. Eu sou a Luana Marques, esse foi o Além da Linha com a Realeza. Beijos. Beijo.